nos sentimos privilegiados de poder estar numa manhã de domingo aqui na igreja, na casa do Senhor, onde o Senhor se revela. Irmãos, eu estava com um texto no meu coração que fica na carta aos Efésios, que traz ensinamentos muito profundos e muito importantes. Então comecei a estudar o contexto, Efésios 1, e aí veio uma luz no meu coração de por que não resumirmos todo o capítulo 1 de Efésios. E se nós vamos resumir o capítulo 1 de Efésios, na próxima aula nós podemos continuar no capítulo 2, depois o 3, depois o 4, o 5, de uma das cartas mais poderosas da Bíblia, a carta aos Efésios, a igreja de Éfeso. Uma carta muito profunda, com ensinamentos práticos e com princípios milenares. Então, abra sua Bíblia comigo. Efésios, capítulo de número 1. Vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo de número 10. Amém? Amém. Abra sua Bíblia aí para acompanhar. Então, vou falar novamente. Nós vamos resumir o capítulo 1. Fazer aquela passada. Isso é muito importante, irmãos. Quando a gente vai no YouTube ou em algum livro e a gente aprende o resumo, a nossa mente fica com mais clareza da Bíblia. Quando eu tenho um resumo de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, eu começo a entender, então era isso que aconteceu em Gênesis, foi isso que aconteceu no Êxodo, a época de Moisés, sim, deserto, Levítico, a lei, Deuteronômio, aí chega Josué, o povo entra na terra prometida, e quando o pregador vai pregar e ler, a minha mente já vai direto, é nessa época que ele vai falar. Então eu não fico perdido, de que ele está falando, quando foi um barco à deriva? Não, você já sabe do que está falando. Efésios capítulo 1, lembrei da aula da escola bíblica, já sei quais são os temas que Paulo está falando naquele capítulo. Isso vai te deixar uma pessoa com mais conhecimento de Deus, com mais conhecimento da palavra. Então vamos ler, capítulo 1, versículo 1. Então Paulo vai começar saudando, né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Paulo começa saudando. Primeiro, ele se apresenta dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Por vontade de quem? De Deus. De Deus. Começamos aprendendo duas coisas aqui rapidamente. A primeira, Paulo não tem vergonha de se apresentar dizendo: eu sou apóstolo. Sendo que apóstolo era o cargo na época maior e o cargo mais importante que alguém poderia ter. Quem foi apóstolo? Somente quem andou com Jesus, somente os discípulos. Só os discípulos receberam esse cargo de apóstolo. E Deus foi lá e se revelou para Paulo, mesmo Paulo não tendo andado com Jesus. A Bíblia vai dizer que ele recebeu o apostolado como um filho nascido fora do tempo. Então Paulo recebeu esse cargo e ele se apresenta: eu sou apóstolo. Só que não por vontade minha, só que não porque eu escolho isso, não porque eu quero, por vontade de Deus. Eu te pergunto, e você, quem é por vontade de Deus? Meu Deus.
Gabriel, mas eu preciso ser um apóstolo? Não. Eu preciso ser um pastor? Talvez eu sou um pastor. Pode ser que sim, pode ser que não. Você pode ser um ajudador. Você pode ser alguém que oferece a misericórdia. Você pode ser alguém que ama. Você pode ser alguém que faz o diaconato, que organiza, que prepara tudo para o culto, para a obra. Você pode ser alguém que sempre está ali junto, presente, ajudando. Eu não sei o que você é, mas a minha pergunta é: Paulo tinha clareza do que ele era. E ele diz: graça e paz eu dou a vós. Aí ele começa no versículo 3. Vamos lá, no versículo 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Versículo 4. E o versículo 4, Gabriela. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele em amor. O 5 também. Nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Olha só o que diz no 4 e no 5. Assim Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. A Bíblia repete muito isso, irmãos. Deus, irmã Kátia, Ele não te viu passando na rua e falou assim: ó, eu quero a irmã Kátia. Gostei da irmã Kátia, acho que eu vou ficar com ela, vou pegar ela para mim. Não. O texto diz: Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Sendo Deus eterno, conhecendo Deus o futuro, conhecendo Deus todas as coisas, estando Ele fora do tempo, Ele nos conheceu e nos escolheu. Ele nos escolheu, o texto continua no versículo 5, Ele nos predestinou, ou seja, Ele nos deu um destino antes mesmo de acontecer. Ele nos destinou para sermos filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, ou seja, segundo aquilo que Ele desejou, segundo aquilo que Ele planejou. Ele escolheu a igreja antes mesmo de tudo ter acontecido, para que nós fôssemos santos. E esse é o ponto que muita gente tira. Ele nos escolheu para sermos santos, ou seja, Ele nos salvou, como o pastor Juraci falou aqui. Jesus Cristo naquele dia venceu, morreu na cruz por nós. Através da fé em Jesus nós somos salvos. Só que nós somos salvos para quê? Para vir para a igreja? Não. Para morar no céu também. Esse é o propósito final, pastor. No final, nós iremos morar no céu. E enquanto estamos na terra, que é um tempo pequeno, curto, né? Curto. Mas enquanto estamos na terra, olha que importante isso. Enquanto estamos na terra, o texto diz: para sermos santos e irrepreensíveis em amor. Separados, pastor, do mundo. Separados da malícia, separados da imundícia, a língua separada, as mãos separadas, os olhos separados. E quando nós vivemos a vontade de Deus principal, Gabriel, qual é a principal vontade de Deus para mim? Está na Bíblia, que você seja separado. Primeiro isso. Não, mas Ele quer que eu pregue. Prega sim, mas está separado. Não, Ele quer que eu evangelize. Espera aí, está separado. Não, mas Ele quer que eu abraço, que eu invisto, que eu invisto em missões, que eu vá na obra. Ele quer que eu abra, Ele quer que eu faça. Espera aí. O principal vem primeiro. Depois, o secundário. Qual que é o principal, Gabriel? Consagração ao Senhor. E é aí que muitas vezes nós erramos. E quando essa base principal cai, irmãos, todo o restante do ministério vai cair junto. Do que você está falando, Gabriel? Como está a sua vida?
Como está a purificação do seu coração? Você tem lavado com água limpa? O que você tem visto? O que você tem falado? O que tem saído dos teus lábios? O que você tem tocado? Precisamos ensinar para a igreja que Deus a escolheu antes da formação do mundo, antes da fundação do mundo, nos predestinou, nos escolheu para sermos santos e irmos para o céu. Mas é necessário nós fazermos a nossa parte. Ele nos escolheu por filhos segundo a sua vontade, versículo 6, para o louvor da glória de sua graça, que Ele concedeu gratuitamente no amado. Ou seja, no fim, o propósito para Deus é que Ele receba a glória em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus, gratuitamente, nós recebemos graça. Aleluia. Nós recebemos favor de Deus, imerecido, bênção de Deus. Nós recebemos o amor de Deus. Nós recebemos uma segunda chance de Deus. Gabriel, o que é a graça? Deixa eu te explicar o que é a graça. Não vou explicar porque eu não consigo. Estou brincando, vou tentar. Quando você fala assim, eu vou explicar a graça, irmãos, você está se colocando num lugar muito complicado. Porque a graça, ela é muito mais do que uma explicação. Favor imerecido é muito mais. É tão grande a graça que em 1 Coríntios 9, Paulo vai chamar a graça, sabe de quê? Dom inefável. O que é um dom? Presente. Imagina que você recebeu um presente. E é um presente tão lindo, tão incrível, tão maravilhoso, que alguém te explica: que presente é esse? Você fala: é inefável. O que é inefável, Gabriel? Com palavras é impossível explicar. Não é verdade? Mas eu vou tentar explicar um pouco. Imagina que, eu já venho me explicando isso. Imagina que você está pilotando um avião. Quem sabe pilotar avião? Mas imagina que você está, é só imaginação. Também não sei. E aquele avião, irmãos, ele chega até 800 km por hora. Certo? É rápido. Aquela força que você fala: meu Deus do céu, uma caixa de viagem. Aí você estava com aquele avião de São Paulo a Salvador, pastor. O avião gasta 2 horas, normal. Só que ele pega, aí vai lá, em um dia determinado, você está viajando e você pega um vento de cauda. O que é um vento de cauda? É um vento a favor. Aquele vento está soprando para o mesmo lado que você está indo. Entendeu? Você está indo para Salvador, o vento está indo junto com você. Aí você já está a 800 km por hora e aquele vento está te empurrando, ele está ajudando você a ir. E aí, de repente, mesmo um avião só sendo capaz de chegar a 800 km por hora, quando você olha, está 1.200 km por hora. Você fala: como assim? Esse motor não aguenta chegar em 1.000 km. Mas espera lá, tem um vento te empurrando. Tem um vento a favor de você. E aí você se planejou para chegar meio-dia. Quando você vê é 11 horas da manhã e você já chegou. Você só poderia chegar meio-dia sozinho. Você só poderia conseguir meio-dia. Você só poderia chegar a 800 km por hora. Mas tinha uma graça. Tinha um favor te empurrando. Tinha um favor te ajudando. Você dormindo, esse favor está te ajudando. Você acordado, esse favor está te ajudando. Você quando falha, você quando cai, o favor de Deus continua te ajudando. Aleluia. Você quando está orando, está jejuando, o favor de Deus continua jejuando. Ele não depende de você, não depende da sua atitude, ele não depende da sua qualidade, ele depende do amado, gratuitamente. Jesus Cristo conquistou isso na cruz. Glória a Deus. A galera canta muito hino. O favor de Deus é o que abre as portas para mim, faz o impossível acontecer. Quando estou fraco, me levanto, Ele não me abandonará. O favor de Deus é o que empurra a gente, irmãos.
Glória a Deus. Só que, Gabriel, o favor de Deus, tem como eu deixar de ter esse favor de Deus? Tem como você não estar vivendo o favor de Deus. O favor de Deus está liberado para você. O favor de Deus está na sua vida. O favor de Deus, Deus está querendo fazer tudo na sua vida. Mas você não está vivendo ele, sabe por quê? Porque você não está vivendo o propósito principal. Jesus te salvou, Jesus te deu vestes novas, Jesus te deu um nome novo, Jesus te deu uma vida nova. Mas você tem deixado a santidade de lado. Oh, meu Deus. E com a desobediência, pastor, não tem favor de Deus. Enquanto Saul era fiel a Deus, Saul era vitorioso. Quando Saul começou a desobedecer, Saul perdeu todo o favor de Deus. Davi não, Davi sempre foi obediente na sua juventude. Onde Davi ia, Davi era vitorioso. Sendo perseguido, vitorioso. Contra Golias, vitorioso. Na frente dos exércitos de Israel, vitorioso. Quando ele foi para o lado filisteu, continuava vitorioso do lado filisteu. Irmãos, o favor de Deus vai te ajudar nesse emprego a crescer. O favor de Deus vai te ajudar na faculdade. O favor de Deus vai abrir as portas. O favor de Deus vai te ajudar na sua casa. Gabriel, eu quero viver como esse avião, empurrado por esse favor, ajudado, quero chegar mais rápido. Pois bem, entra no plano do Senhor, entra no plano, fica na obediência. E se pecar e falhar, e se você tiver que falhar hoje, não tem problema, se arrependa e conserte. Que Deus tem graça no sangue de Jesus. Olha o versículo 7, olha o que diz. Como é que a gente conseguiu essa graça? Como é que a gente conseguiu esse favor? Versículo 7 diz assim, ó. No qual Jesus, o amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Ou seja, no sangue de Jesus, nós temos o perdão dos pecados, de todos os pecados. Isso é importante. Isso é importante. Eu já vi muito jovem cair, pastor, e não se levantar, porque não entende que no sangue de Jesus existe perdão de pecado. Então, quando eles caem, pastor, eles ficam tão mal, eles não conseguem se levantar, eles não conseguem se arrepender, eles se culpam. E talvez algum de nós aqui possa ter isso também. Se culpa por causa dos seus pecados. Se culpa porque, Gabriel, eu errei muito no passado, eu perdi tempo. Gabriel, eu não fiz o que era para eu ter feito. Gabriel, eu sinto que sempre está faltando algo. Não. Diante de nós temos o poder do sangue de Jesus. E esse poder espiritual, ele é poderoso para remir-nos de todos os pecados, segundo a sua graça. Eu estou fazendo os estudos toda segunda-feira, eu falo para os meninos, se cair, vá até Cristo. Se falhar, vá até Cristo. Cristo não vai rejeitar. Cristo não vai te lançar fora. Cristo não vai dizer, não te quero mais aqui. Não. Ele vai dizer, venha, porque eu morri por causa dos seus pecados mesmo. Venha, como diz lá em Hebreus, vamos nos apresentar diante do trono da graça para encontrarmos graça no tempo certo. Quando chegamos diante do sacerdote, nós encontramos perdão e graça, nunca saímos do mesmo jeito. Lá atrás, ela falou para mim uma vez que toda vez que ela em fase de crescimento espiritual, ela sentia que ela falhava em algo, ela não conseguia mais orar. Não conseguia mais chegar diante de Deus. Eu vou louvar a Deus. Não vou louvar a Deus porque eu falhei. Vou orar, não consigo orar porque eu falhei.
Vou para a igreja, estou sem vontade de ir para a igreja porque eu falhei. É isso que o inimigo quer. Que os nossos pecados realmente nos lancem para fora. É isso que o diabo quer. A Bíblia diz que Satanás é o quê? Muitas coisas, mas quem lembra? Astuto. Ele é astuto. Ele é muito esperto, muito inteligente. O que mais? Acusador. Acusador. Mentiroso. Pai da mentira. Ele é bom, ele é inteligente em mentir, enganar, criar histórias, em acusar. O que é acusar? Você é culpado, você é condenado, você é maldito. Irmão, sempre que eu estou assistindo um filme, uma série, uma coisa, uma propaganda, que aparece alguém falando com outra pessoa e essa pessoa fala, você é amaldiçoando, sabe? Você é maldito, você nunca vai ser feliz, você vai ser amaldiçoado. Irmão, mesmo não sendo para mim, está sendo para o personagem. Eu falo, está arrependido em nome de Jesus. Ninguém vai me acusar disso, não. Eu até seria tudo isso, condenado, digno do inferno, maldito sim, em Jesus. A Bíblia diz que em Jesus eu fui feito filho de Deus. Amém. A Bíblia diz que Jesus foi tornado maldito por mim, porque maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Toda a maldição que era para mim virou, e a culpa foi em Cristo. Nele foi a condenação. Ele morreu por mim. Ele ressuscitou para que eu tenha uma vida nova. Glória. Hoje não há condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, segundo aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Amém. Não há. Repreenda, irmãos. Aconteceu muita coisa na vida dele, profissional, relacionamento. Mas ele contou um testemunho no último estudo, na última segunda, que eu falei, olha como o inimigo é. Ele falou que ele estava em casa 2 anos atrás, ele estava em casa, já estava com começo de ansiedade. E era meia-noite. Olha só esse testemunho. Era meia-noite mais ou menos, um amigo dele ligou para ele. Pode vir aqui, por favor? Porque eu estou aqui na minha casa com a minha namorada, a gente está sozinho. Olha só o laço que ele me criou. E eu não quero cair com ela, eu não quero pecar com ela. Então vem ficar com a gente para fazer companhia. Meia-noite. Aí não, mas está muito frio. Eu não vou não, vem cá, por favor, a gente rapidinho, daqui a pouco a gente vai embora. A história é até não contada, né? Aí ele falou que ele foi, né? Não era longe a casa dele, ele chegou lá, aí ele entrou para dentro da casa, estava todo mundo na mesa. Quando ele chegou lá, tinha mais gente, que ele nem sabia que estava lá, umas amigas dela. Aí ele falou que quando ele entrou na casa, ele sentiu um peso espiritual tão grande. Com misericórdia, que casa é essa? Aí ele falou que ele estava sentado na mesa, foi forte. E de repente ele olhou e viu um vulto passando por quarto. Era ele. Ele acreditava, né? Ele estava meio... Na época, ele estava estudando, né, em fontes erradas. E ele estava na época com muita incredulidade no mundo espiritual. Mesmo sendo cristão, ele não estava acreditando mais em demônio. Ele estava com dúvidas. E de repente ele fala que ele viu um vulto passando no quarto. Ele falou, misericórdia, eu estou vendo coisa, gente. Eu vi um vulto passando no quarto. Aí a pessoa falou, será? Acho que não. Aí falou, daqui a pouco, um tempo de novo, ele viu um vulto. Ele falou que ao mesmo tempo que o vulto era preto, ele falava para o pessoal que era algo brilhante que passava, para o pessoal não ficar com medo. Aí ele falou, gente, eu posso ir lá naquele quarto? Aí ele falou que quando ele foi no quarto, quando ele chegou dentro do quarto, ele sentiu um peso maior ainda, mais denso ainda. Aí ele falou que quando ele entrou no quarto, a menina que estava na sala, que era a namorada do menino que chamou ele, começou a falar em línguas estranhas. Aí ele falou, o que está acontecendo aqui? Aí ele falou, de repente a menina para de falar em língua estranha e começa a dar uma gargalhada. O capítulo. E ela dá uma gargalhada, e depois de dar uma gargalhada, ela vai até ele, demoniada. Ela falou que ele falou que o rosto dela se transfigurou. E ela começa a liberar palavras para ele.
E as palavras entre aspas, abre aspas. Você nunca vai ser feliz na sua vida. Ninguém gosta de você. Você é ansioso. Você é depressivo. Sua vida não tem mais sentido. Sua vida não tem mais esperança. E foi falando. Ele falou que como ele estava num período de incredulidade, de dúvida, ele travou. Não conseguia falar. Só recebendo aquelas palavras. É isso que o inimigo quer. Nos amaldiçoar. É isso que o inimigo quer, nos acusar. É isso que o inimigo quer, pegar um jovem que tem um dom de louvar, que canta em muitas igrejas, e deixar ele perdido, e deixar ele derrotado, e deixar ele emocionalmente, espiritualmente, fisicamente doente. Quer deixar ele frutífero, quer deixar ele doente para que ele não tenha força suficiente para levar cura, para levar adoração a Deus, para levar a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. O inimigo quer derrubar, quer acabar com as esperanças. Só que o inimigo cai por terra, porque o texto diz que no sangue de Jesus nós somos remidos. Glória a Deus. O que é remido, Gabriel? É como aquele escravo que sempre foi escravo, que nasceu escravo, que cresceu escravo, que era um adulto escravo, mas de repente chega alguém com a remissão e diz: assina aqui, você está livre. Você não é mais escravo, não é mais escravo do medo, não é mais escravo do pecado, não é mais escravo da condenação, não. Você foi livre, e a remissão não veio a preço de ouro, de prata, nem de pedras preciosas. Ela veio a preço de sangue, sangue precioso. Aleluia. De Jesus. Glória a Deus. E agora nós estamos ajudando ele. Agora ele está indo para os estudos, foi lá em casa assistir o jogo. Amanhã tem estudo de novo. Nós vamos consertar isso, nós vamos falar para ele quem ele é, nós vamos relembrar quem ele é em Cristo, para que Deus o chamou, para que Deus o salvou, quem Deus quer que ele seja, que ele se posicione, que ele volte a buscar o Senhor como Deus quer, que ele volte a ser usado como uma bomba nas mãos do Senhor, porque é isso que o inimigo teme sobre mim e sobre você, a bomba que nós podemos nos tornar. Quem está entendendo aqui? Amém. Que toda maldição caia por terra em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. E seja enterrada, porque esse texto fala de tanta graça, segundo a riqueza da sua graça. Não é uma graça limitada, não é uma graça pequena e rasa, não, é uma graça rica. Isso sim, riqueza, é um favor rico. O texto diz: onde abundou o pecado, onde o pecado foi grande, onde o pecado se espalhou, onde o pecado causou morte, desgraça, onde o pecado causou separação de Deus em toda a terra, na Europa, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Ásia, na Oceania, na África, na América Latina, no Brasil, não importa, onde abundou o pecado, em Cristo superabundou a graça de Deus, a graça foi maior, a graça foi mais eficaz do que o pecado. Segundo a vontade de Jesus de fazer convergir nele a dispensação, a plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra, nele digo, no qual fomos também feitos herança, de novo, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O texto, irmão, desde o capítulo, versículo 1 até agora, toda hora repete: segundo a sua vontade, segundo o beneplácito, segundo a sua predestinação, segundo a sua vontade, segundo a vontade de Deus, irmãos. Não estamos à deriva nesse mundo, não estamos perdidos, para onde estamos indo, o que vai acontecer, ai que medo, ai que ansiedade, não, estamos debaixo da vontade daquele que faz todas as coisas. Tem um Deus soberano que anda a igreja, pastor, tem um Deus soberano que anda a história, tem um Deus soberano cuidando de cada detalhe do que está acontecendo. Fique tranquilo,
Aleluia. Glória a Eu falei para Gabriela, não sei porque a gente comentou isso, mas eu falei, amor, o que mais me impressionou quando eu me converti, eu sempre repito isso, o que mais me impressionou em Deus quando eu me converti, era o fato de que agora eu estava seguro, é o fato de que agora eu tinha um Deus que zelava por mim, um Deus que diz, eu sou o Deus do dia, o Deus da noite, o Deus da madrugada, eu estou contigo, sou o teu amigo, não te deixarei. Aleluia. Não te deixarei, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, eu estou contigo, eu te ajudo, eu te levanto. Quando passares pelo fogo, as chamas não arderão em ti, quando passarem pelas águas, elas não te submergerão. Como Davi diz, ainda que eu suba lá em cima onde as águas ficam, ali tu estás. Se eu for até a profundeza do mar, até ali a tua mão direita me sustentará. Davi estava dizendo, eu sei que o Senhor está em todos os lugares e que aonde eu for, o Senhor está comigo. Davi continua dizendo, ainda que eu fosse cercado pelos exércitos inimigos, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A gente estava falando da administração, né? Que eu achei muito bonito a administração que eu estava ouvindo no hino. E ele fala assim, né, na administração, que os 3 homens, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles foram para Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram para a fornalha, eles não acharam ruim, eles quiseram estar lá mesmo, porque Deus estava lá com eles, né? E aí ele vai falar sobre isso. Aí foi o que eu falei, né? Às vezes a gente pode levar para o outro lado também, né? Às vezes a gente está passando por uma prova, mas Deus está lá com a gente. E tudo bem tá lá, porque Ele está lá com a gente. Né? Que nem Moisés, quando ele subiu, né, no monte, ele foi lá porque Jesus estava lá. Mesma coisa, quando ele subiu na nuvem também, né? Jesus estava lá. Então, a todo momento, Deus está com a gente, né? Exatamente. Sadraque, Mesaque e Abednego. Do lado de fora tinha idolatria. Do lado de fora tinha culto ao homem. Do lado de fora tinha menosprezo a Deus. Então o rei falou, vocês não vão se curvar, vão para o fogo, vão para a fornalha. Eles falaram, nós iremos, mas não nos dobraremos a ti. Então o texto ele estava explicando que era melhor estar no fogo com Deus do que fora sem Ele. E eles foram jogados no fogo. E a Bíblia diz que o rei olhou e disse, não foram 3 que nós lançamos? Porque eu vejo 4 lá dentro. Deus estava com eles na fornalha. E quando Deus desceu no monte lá no Sinai, que o povo ficou com medo e disse, eu não vou subir, eu não vou chegar. Deus não falha a nós, falha a Moisés, eu não quero. Porque quando Deus desceu na montanha, irmãos, a Bíblia diz que os trovões vieram, relâmpago, o chão ficou tremendo, o monte fumegou, a glória de Deus era tão grande que todo mundo falou, pare Deus, eu não quero ver mais. Mas Moisés não, Moisés falou, eu vou subir no monte, onde muitos não quiseram ir. É um hino isso aí, né? É o hino de alta né? Como diz naquele hino, né? Eu vou subir no monte, onde muitos não quiseram. O que Deus quer ver hoje não é um coração quebrantado, irmão. Não importa o momento que nós estamos passando, o que nós fizemos de errado, o que Deus quer que Ele quer ver um coração quebrantado. O que aconteceu com Davi e Saul foi diferente. Saul ele foi uma pessoa muito exaltada e morreu assim. Sim. Mas Davi, quando ele pegou, ele se arrependeu dos seus erros e procurou. Ele falou, Senhor, se o Senhor quiser tomar meu trono, pode tomar. Eu não quero trono, eu não quero poder, eu não quero nada. O que eu quero é a tua presença. Ele não queria ficar longe de Deus. É verdade. Porque o homem, quando ele peca, ele fica longe de Deus. Ele se sente longe. Então tem que ter um esforço da parte dele buscar para Jesus chegar mais perto dele. Se ele se desviar do caminho, ele nunca vai ter esse benefício aqui. Porque ele está saindo fora da presença de Deus. Né? Agora, quando anda na presença de Deus, pode acontecer tudo que aconteceu na vida dele. Ele está andando na presença de Deus. Deus não vai abandonar ele. Nas horas difíceis, não. Mas se ele sair fora da presença, aí fica difícil. Porque ele não está na direção que foi chamado. Não? Então, por mais que ele falhou, ele caiu ali. Então, ele tem que procurar, puxa vida, foi aqui que eu falhei. Então, procura
andar na direção. Procura reconhecer o erro que errou. Aonde Deus entra com providência e perdoa. Entendeu? E a pessoa entra no caminho de novo. É verdade isso. O senhor está falando de Davi aqui, eu estava lembrando do versículo do Salmo 51. Irmãos, Davi era um homem carne e osso, como eu e você. Davi, repita-se comigo, Davi conhecia Deus. Conhecia Deus. E eu conheço. Será que você conhece Deus? Interessante que conhecer a Deus traz entendimento, porque olha o que ele diz no texto. Vou fazer uma pergunta retórica, mas você pode responder também. Deus mandou matar novilhos para perdoar pecado no Antigo Testamento? Sim ou não? Sim. Deus mandou fazer sacrifícios na lei? Sim ou não? Sim. Era uma forma de conseguir o perdão de Deus? Sim ou não? Sim. Então você ia lá, você pecou, você ia lá, levava o sacrifício, matava o animal morria no seu lugar e você era perdoado, amém? Mas quando Davi pegou aquele hora, depois de dizer tudo isso que o pastor José falou, ele falou assim: ó, tira o meu reino, tira tudo, só não tire de mim a tua presença. E ele continua dizendo assim no final do capítulo: tu não queres sacrifícios e ofertas de novilhos, de animais, senão eu te darei. Mas o sacrifício para Deus é um coração contrito e quebrantado. Um coração contrito e quebrantado, tu, ó Deus, jamais desprezarás. Ou seja, Deus tinha pedido, e Davi vem e fala: tu não queres. Eu sei que o Senhor pediu, mas eu te conheço. Tu não queres isso. Eu sei o que o Senhor quer. Não sei se você está entendendo. Deus quer que a gente louve? Quer. Deus não quer louve. Deus quer que a gente ore? Quer. Deus não quer oração. Deus quer que a gente venha para a igreja? Quer. Deus não quer você na igreja. Ele quer algo mais do que isso. Que é o seu coração. Aleluia. Davi está dizendo assim: eu posso matar 1 milhão de bois. Não vai mexer com cima. Agora, se o meu coração estiver quebrado na tua presença, agora, se eu chorar, se eu derramar diante de ti, eu te conheço, Senhor. O Senhor não desprezarás. Mesmo que não haja boi nenhum, mesmo que não haja fogo, nem holocausto, eu sou o holocausto. Eu sou o sacrifício. Eu sou a oferta. E quando um homem e uma mulher se colocam como oferta, e quando um homem e uma mulher não rasgam as vestes, não rasguem as vestes, rasguem o coração, diz o Senhor. O Senhor não desprezarás, o Senhor não deixará de lado, o Senhor não rejeitará a oração, o Senhor não rejeitará o louvor, o Senhor não rejeitará o culto, o Senhor não rejeitará a vida, pelo contrário, Ele receberá como cheiro suave em seu trono, e ao receber, Ele responderá. Aleluia. Os profetas de Baal sacrificaram de manhã até a tarde, mataram, pularam, se cortaram, gritaram, fizeram tudo, não houve nada. Mas uma oração de Elias de 50 segundos fez fogo cair do céu sobre o holocausto. O segredo não estava no holocausto, nem na oração de Elias. O segredo estava em quem era Elias diante da presença de Deus. O segredo estava no coração daquele profeta que Deus amava e o agradava dele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Dá-me um coração igual ao teu.
igual a Deus. Ensina a ver, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos, ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual de Jesus, um coração entregue à tua vontade, um coração obediente, um coração que prega, um coração que ama, um coração que adora, um coração que busca o Pai, um coração obediente, aleluia, um coração sacrificado, um coração que diz mesmo: ei Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade seja feita na minha vida. Um coração rendido, um coração entregue, um coração que, aleluia, se entregou à vontade do Pai. Um coração igual de Jesus. Um coração capaz de deixar as multidões para ter um encontro com uma mulher e salvar aquela vida. Um coração que é capaz de deixar as multidões para atravessar o lago e encontrar um demoniado que vivia no cemitério e libertá-lo para todo sempre. Um coração que não buscava fama, que não buscava os holofotes, não, mas que dizia assim: ó, o meu pão, o pão que o pastor Juraci foi buscar lá, ó. Jesus falava assim: ó, o meu pão. Sabe qual que é o meu pão? O que Jesus falou? É fazer a vontade daquele que me enviou. Esse é o meu pão. E esse pão vocês não conhecem. Jesus falou: vocês ainda não conhecem esse alimento. Eu ainda vou fazer vocês conhecerem como é prazeroso, ó, como é delicioso, como é satisfatório, como é bom fazer a vontade daquele que me enviou. E provavelmente nós vamos falar disso na próxima aula. Qual que é a vontade de Deus para você? Porque depois de Paulo falar tudo isso, ó, ele vos predestinou, ele vos escolheu antes, não foi hoje, foi antes, para você ser santo, ele redimiu você pelo sangue de Jesus, segundo a graça, para a glória dele. Tudo isso ele fez. E sabendo que a fé dele está em vocês, Paulo agora passa para outro tema. Agora eu vou orar por vocês. E eu vou orar por vocês, irmã Kátia, para que os olhos de vocês se abram. Eu vou orar para que o coração de vocês seja iluminado. Eu vou orar para que vocês tenham a revelação e a sabedoria. Para que conheçam a Deus. Em primeiro lugar, conheçam a Deus. Segundo, conheçam o chamamento de vocês. Para que vocês nasceram. Aleluia. Paulo estava dizendo: agora que vocês foram salvos, agora que vocês sabem que Deus escolheu vocês, agora que vocês receberam a graça, agora que o sangue de Jesus perdoou vocês, agora vamos para o próximo nível. É tempo de conhecer a Deus e de saber por que vocês nasceram. Mas isso vai ficar para a próxima aula. Amém? Então na próxima aula nós vamos continuar a partir do versículo de número 15. Se você quiser ler em casa, do versículo 15 ao 23. Quem é capaz de ler 8 versículos essa semana? 8. Amém. Não são 8 capítulos, 8 versículos. Aí você vai ler 8 versículos 10 vezes. Amém, Jesus. Memorizar bem. Leia. Imagina que cada vez que você leu é uma pasada que você deu, uma pasada. Passou bom de papo? Bom de papo? Pega pai, né? Calma.
para plantar mandioca? O que vocês se usam para plantar mandioca? É enxada. Tá bom, a pasada cava, né? Então você vai cavar, porque o ouro está embaixo. Você quer o ouro na superfície? Quer vida boa? Aí é fácil, todo mundo chega e pega. Não, o ouro tem que cavar. Cada vez que você lê esses 8 versículos, você vai estar dando uma cavada. Até que a sua alma começa a entender, compreender, porque é muito profundo, viu, irmão? Então, do versículo 15 ao 23, na próxima aula, nós vamos falar de conhecer a Deus, conhecer a si mesmo, nosso chamado, e receber o poder de Deus, que fala sobre o poder de Deus também na nossa vida. Amém? Amém. Então, permissão do pastor, ficar sobre os pés, fazemos uma oração. Depois o pastor vai finalizar e a gente vai tomar um café da manhã. Trouxe café preto? Hein? Trouxe café preto? Trouxe. Ah, glória a Deus. Eu não ia falar café preto. Trouxe café preto. Vamos lá. Oremos para que a gente possa entender. Depois dessas aulas a gente vai fazer, não. Capítulo de Efésios, primeiro eu já sei. Primeiro já matei. Aqui é o próximo. Já estou entendendo, já o texto quer dizer. Quando você vai ler, agora, então é isso mesmo. Aí você vai aprofundando. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado, Jesus. Nós oramos para que a iluminação, Pai, da A palavra graça e a glória de Deus Todo-Poderoso. como Jesus orou pelos discípulos, Vemos abre os avançar nossos nos entendimentos, momentos, Deus. para nós compreendermos as Escrituras, Oh, Jesus que amado. fomos escolhidos e amados Opera antes da fundação milagres, do sinais e mundo, que maravilhas. recebemos graça riquíssima, Pai. Não é grande, é Somente riquíssima, o poder de Pai. Deus Que que fomos prevaleça remidos dentro pelo de sangue nós. de Jesus, e que o Senhor, Pai, levanta todo aquele que cai, pois a graça é maior do que o pecado, Pai, e o perdão é maior, Pai, do que a ofensa. Então, Senhor, receba o nosso coração contrito e quebrantado nesta manhã, e nos coloque num lugar de santidade, Pai, e que nós possamos ter desejo de ler durante a semana, Pai. Aumenta o nosso amor pela palavra, aumenta o nosso desejo pela palavra, aumenta o nosso anseio pela palavra, para que a gente venha compreender na próxima aula quem tu és, Senhor, e receber a revelação de Deus, e receber a revelação do nosso próprio chamado, Pai, para que possamos viver dessa forma aqui nessa terra, de forma que agrade, glorifique ao Senhor. Obrigado.